Oi, pessoal. Hoje a gente começa outro tema super importante no nosso ciclo de ciência de dados. É um tema que eu gosto bastante, é uma coisa que a gente faz com frequência, é um passo muito importante em toda a tarefa que a gente tem em ciência de dados. O que a gente vai cobrir hoje é a parte de análise exploratória dos dados, que é o momento que a gente tira, a fase que a gente tira para tentar entender o que está por trás dos dados, e ela é muito importante para todo o planejamento que a gente vai fazer depois. Então, a análise exploratória de dados, também conhecido como EDA, é um ramo da análise estatística que foi proposto por dos papas da estatística lá na década de 70, é, com a ideia de focar mais nessas questões visuais, de tentar entender os dados a partir de ferramentas muitas vezes mais simples, mas que vão te dar uma visão boa do que está por trás dos dados mais rapidamente, para que você depois comece a entrar com os modelos e as análises mais robustas, né? Então, é uma forma, sempre que você tem dados que você não tem muita certeza de como eles se comportam, no que está por trás, quanta sujeira tem nos dados, se dá ou não para construir modelos em cima desses dados, é extremamente importante você fazer uma análise exploratória detalhada, porque vai ser essa análise exploratória que vai te mostrar todas essas coisas e o que você vai precisar e até onde você consegue chegar com seus dados. Então é muito usado, sobretudo quando a gente tem pouco conhecimento sobre os dados, né, como eu falei. No caso de se você está trabalhando com dados operacionais de uma empresa e você já está trabalhando com uma equipe que conhece bem os dados, muitas vezes você não faz essa etapa, porque as pessoas já conhecem esses dados, então você já pode ir construir seus modelos diretamente. Mas mesmo quando você tem dados que você conhece bem, mas o modelo que você quer implementar ou as análises que você quer fazer são incertas, você não sabe se elas vão dar certo ou não, em geral a gente faz umas análises exploratórias antes. Então é extremamente importante na maioria dos casos. E a análise exploratória ela é baseada em fundamentos estatísticos, mas em geral a gente não usa modelos muito complexos, né? A gente até pode usar alguns para ver, fazer algumas regressões, para ver algumas tendências e coisas assim, mas em geral não é nessa fase que a gente está muito preocupado com os modelos mais completos, não. Voltando a falar aqui no nosso ciclo da ciência de dados, né, agora uma figurinha um pouco diferente, mas a ideia é a mesma da figura que a gente trabalhou antes. A análise exploratória ela vai vir depois de que você obtém os seus dados, né, faz a coleta dos seus dados, depois que você processa e faz uma limpeza inicial, em geral, mas considerando que durante a análise de dados muito provavelmente vai ter um ciclo de você fazer um pouco de análise, ver que seus dados estão sujos e precisa limpar de novo. E obviamente, como os ciclos sempre são sempre de um passo você pode voltar de novo para a análise exploratória, sempre que você percebe que de repente os dados não estão suficientes para o seu modelo, você precisa entender melhor os dados. Frequentemente a gente, mesmo no meio do projeto, a gente volta para essa fase de análise exploratória. Aí alguns objetivos dessa etapa de análise exploratória é sugerir algumas hipóteses, né? Porque a gente está com um problema, quer entender o que está acontecendo, então a gente analisa os dados, começa a ver algumas tendências e aí sugere algumas hipóteses que depois a gente pode testar com modelos mais robustos. A gente pode verificar algumas considerações, né? Então, por exemplo, será que a gente pode considerar que duas variáveis são relacionadas linearmente ou não? Será que a gente pode considerar que as nossas distribuições são normais ou não? A análise exploratória que vai responder essas coisas, e isso é fundamental para depois nos ajudar na decisão sobre quais modelos usar, né? Porque dependendo das considerações que a gente faz, a gente pode ou não usar modelos estatísticos mais para frente, dependendo do modelo. E também, outra parte super importante que acontece com muita frequência é nessa fase de análise exploratória que a gente percebe que os nossos dados são insuficientes, que a gente precisa buscar mais dados, ou que a gente precisa processar, trabalhar os dados de alguma forma para que eles atendam ao que a gente precisa.
Como caso de uso para análise exploratória, eu vou falar nos próximos slides, sempre que eu apresentar um conceito novo de análise exploratória, uma ferramenta, eu vou falar um pouco de um caso de uso que eu estou passando agora nesses dias, né? Eu estou usando agora essa base de dados do Ministério da Saúde, que tem os relatos, né, os registros de todos os casos suspeitos de Covid no Brasil, sempre todos os postos de saúde, os hospitais, eles precisam relatar esses casos, e esses casos são agrupados nesse banco de dados, são integrados. Então eu tenho processado esses dados, e é bem complicado trabalhar com esses dados, então eu estou precisando fazer bastante análise exploratória. Então alguns exemplos que eu vou dar vão ser dessa base de dados. Uma das coisas principais que a gente faz na análise exploratória, claro, tem várias coisas, mas uma das coisas principais é entender melhor como que é a distribuição dos nossos dados, né? Porque a gente saber como que é a distribuição dos nossos dados ajuda a saber o quanto que os nossos dados cobrem, seja em termos de data, seja em termos de idades de pessoas, né? É nessa fase que a gente vai perceber isso. A gente vai perceber se a gente tem muito problema de erros e de ruído nos nossos dados. A gente vai começar a perceber, de repente, alguns clusters nas nossas observações, seja nos nossos clientes, nossos casos de Covid, a perceber que eles aparecem em determinados momentos ou em determinados contextos juntos. Nessa fase a gente vê isso também. E também a gente vai ver se, baseado na distribuição dos dados, a gente também consegue ver se a gente vai poder usar determinados modelos estatísticos, né? Então, dependendo de como está a variância dos nossos dados ou a linearidade da relação entre duas variáveis, a gente sabe se vai ou não poder usar alguns modelos mais para frente. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando está fazendo análise exploratória são histogramas, né? É uma coisa bem frequente, a gente faz bastante, é uma ótima ferramenta para entender como que os dados se comportam. Aqui tem alguns exemplos de histograma. Basicamente, para você montar um histograma, você coloca no eixo X os valores da sua variável, né? Por exemplo, aqui parece que é alguma coisa relacionada com a idade, né? Vai até 80, 80 e pouco, provavelmente associado com a idade. Então, no eixo X eu tenho a idade das pessoas que estão na minha base de dados, e aí em cada uma dos espaços aqui dos retângulos, eu vou contar quantas pessoas tem naquela faixa, né? Entre aqueles dois valores ali do meu eixo X, né? Por exemplo, aqui entre 50 e, sei lá, 53, eu conto quantos tem. Por exemplo, nesse caso aqui eu contei, deu 2 pessoas, então eu construo essa caixinha. E aí você vai construindo essas caixinhas assim, com base na contagem de quantos valores tem dentro desses intervalos que a caixinha representa, né? Aí, obviamente, os intervalos que a caixinha representa podem ser maior ou menores, como nesses dois gráficos de baixo, né? O da esquerda é um intervalo maior, então você tem menos caixinhas, né, para contar quantas pessoas ou quantos valores tem ali dentro, né? E já no da direita você tem mais caixinhas, né? As caixinhas a gente chama de bins, né? E em geral, quando você constrói o histograma, você consegue configurar quantos bins, né, quantas caixinhas você quer. Aí mais caixinhas, a sua distribuição vai ser mais parecida com os seus dados, menos caixinha, ela vai ficar mais grosseira, menos parecida com os seus dados. E aí o que é melhor vai depender de caso a caso. Às vezes você quer simplificar as coisas, às vezes você quer mais detalhes, aí tem que ir brincando um pouco com esses valores, né? Aí vejo que nesses histogramas aqui de baixo a gente está vendo a frequência de determinados valores para a largura de pétala de alguma planta, né? Então, a gente pode usar qualquer valor, seja contínuo, seja discreto, para construir histogramas. Aí, usando o meu exemplo lá da análise dos dados de casos de Covid, uma coisa que eu precisei fazer foi entender como eram as idades, né, dos casos de Covid. Idade, obviamente, muito importante. Na verdade, essa é a principal razão de eu estar fazendo essas análises, ver como que as idades evoluíram ao longo do tempo nas cidades do Brasil. Aí, primeira coisa, eu vou fazer um histograma das idades e aconteceu isso daqui.
A minha distribuição vai até 6.000 anos. Tem pessoas de 6.000 anos, com 6.000 anos na base de dados. Obviamente isso são erros, né? São outliers, erros de preenchimento. Aí dá para ver que está todo mundo aqui entre 0 e 500 anos, mais ou menos. Mas aí se você constrói um boxplot, você vê que na verdade você tem um monte de valores que foram mal preenchidos, né? De repente a pessoa foi preencher uma determinada idade, colocou um dígito a mais, né? Aí depois que eu limpei os outliers, aí dá para ver que a distribuição já fica mais próximo do que seria esperado. Aí uma coisa que é legal de fazer, né, o histograma é uma ferramenta interessante, mas às vezes a gente quer sair do histograma, né, e ter uma distribuição mais contínua de como que você espera que seja a distribuição da probabilidade dos valores dessa sua variável, né. Aí para isso a gente usa uma coisa que a gente chama de KDE, Kernel Density Estimation, que é basicamente assim, se você tem só alguns valores, né, por exemplo aqui eu tenho esse valor, esse. Eu tenho alguns valores da minha variável, né, algumas observações dessa variável, e eu quero a partir disso tentar entender como que é a minha distribuição. Claro que eu poderia montar um histograma aqui, ficaria assim, assim, eu poderia fazer uma coisa assim. Mas se você tem uma visão contínua, tem diversas vantagens que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, se você tem só um histograma, aqui se eu quiser saber qual seria a probabilidade de eu ter um valor mais ou menos aqui no 3, digamos que aqui é o 3, qual a probabilidade? O histograma vai dizer, não tenho nada aqui, então provavelmente a probabilidade é 0. Mas em geral isso não é verdade, né? Em geral as probabilidades não funcionam assim. Você esperaria que fosse uma coisa mais contínua, como essa curva da direita, né? Aí, usando essa técnica de KDE, a gente consegue transformar esses poucos valores que a gente tem numa distribuição contínua, assim. Vamos ver como a gente faz isso. Essa é a fórmula que a gente usa, né? Aqui a gente tem a nossa função da distribuição, que é o que a gente vai estimar. Então a gente vai usar essa função para estimar valores em todo o x, né? Todo o eixo x. Essa função vai ter que adivinhar o que seria a minha distribuição ali. Aí o que é legal notar aqui, a parte mais importante é esse k aqui, que é exatamente a nossa função de kernel que a gente vai usar para tentar estimar essa distribuição. E veja que essa função de kernel ela é aplicada sobre todos os x, todo x inicial que eu tenho, né? Aqueles valores que eu tenho, por exemplo, aqueles 5 valores que eu tinha na minha distribuição anterior, né? Então eu vou aplicar essa função de kernel em todos os x para os quais eu conheço o valor. E é exatamente com essa estimativa que eu vou estimar todos os x que eu tenho no meu eixo. Então, usando a minha função kernel e usando os valores que eu conheço, eu vou estimar todos os outros valores. Aí um outro parâmetro que aparece aqui é esse h. Esse h é simplesmente, ele controla o tanto de influência quanto a força que eu vou dar para o valor que vai ser retornado pela essa minha função k. Então ele basicamente ele vai ajustar quão suave ou quão mais parecido com os dados originais a nossa estimativa vai ser. Então é só um parâmetro de ajuste que em geral a gente brinca e ajusta ele de acordo com questões mais visuais que a gente quer para o nosso gráfico. Então vamos ver como que isso funciona na prática, né? Aquela fórmula não é difícil de entender, todo mundo poderia entender, mas ter uma visualização de como que ela funciona é melhor. Então digamos aqui que eu quero saber o valor de estimativa para esse valor de x aqui, ó. X igual, digamos, menos 3 aqui, né? Obviamente eu não tenho nenhum valor de menos 3 nos dados originais, mas eu tenho valores aqui mais ou menos próximos, tá vendo? A gente tem esses valores aqui. Aí o que eu vou fazer com cada um dos valores que eu tenho, mas na verdade para todos os x, não só esses próximos aqui, eu vou fazer para cada um desses valores, eu vou colocar a minha função kernel. Então, se eu tenho esse primeiro valor aqui, eu vou colocar uma função kernel nele aqui, que vai ser esta daqui. Não, na verdade, essa era ali do meio. Mas percebe que esse aqui é desse daqui do meio. Aí eu vou colocar uma função kernel dessa, que no caso aqui é uma função gaussiana,
para cada um desses meus valores. Então, para essa eu coloquei isso, para essa. Então, todos os valores ordinais que eu tenho, eu vou colocar uma função kernel ali. Mas beleza, aí eu vou ter esse monte de função kernel. O que eu faço com essas funções kernel para estimar esse valor aqui de -3, que é o que eu quero? Bom, aí o que você faz é pegar no valor -3, né, por exemplo, que é o que você quer avaliar, ver onde que bate cada uma dessas curvinhas. Então, pego o tanto que deu batendo na primeira curvinha, pego o tanto que deu batendo na segunda curvinha, mais o tanto que deu batendo na terceira curvinha. Pega isso tudo, junta tudo, você vai dar um valor que vai ser exatamente a sua estimativa desse valor, digamos, -3. Então, se você faz isso para todo x, você tem a sua distribuição completa. Então, para todo x eu posso fazer isso. E essa combinação das funções de kernel que vão dar essa distribuição contínua, que é o que a gente quer. É bem legal, bem simples, né? E a gente pode usar várias funções de kernel diferentes, né? E dependendo da função kernel, obviamente, a gente vai ter um desenho diferente na nossa distribuição, né? Se eu uso, por exemplo, uma distribuição, essa aqui linear, eu vou acabar tendo uma distribuição um pouco mais dentada, assim, né? Então depende de cada caso, né? Por exemplo, se eu quiser fazer isso para ações, provavelmente eu vou fazer uma coisa assim, né? Se eu quero fazer para valores que eu acho que tem uma distribuição mais suave, aí eu uso uma gaussiana, por exemplo. Então depende do tipo de distribuição que você acha que seu dado original tenha. E obviamente dá para aplicar isso também em mais de uma dimensão, né? Por exemplo, quando a gente vê mapas parecidos com esse que vocês estão vendo aí na frente, é exatamente essa questão do KDE aplicado agora a mapas, né? Mas agora você tem valores no plano 2D, né? Então agora você tem um valor em x e y, então digamos aqui a gente teria vários pontinhos, na verdade não tem esse pontinho que eu coloquei, mas aqui provavelmente a gente tinha vários pontinhos aqui, né? Não no oceano, mas ali na Terra. Aqui mais alguns, aqui provavelmente um aqui, sei lá. E aí agora a gente está aplicando funções kernel, né? Mas agora a nossa função de kernel ela vai estar no 2D, né? Então se aqui eu estou usando, aparentemente eles usaram uma gaussiana, agora essa gaussiana está no 2D, a gaussiana aparece com um chapéuzinho, e eu vou colocar um chapéuzinho em cada um desses pontinhos meus, e aí vou contar quantos chapéuzinhos aquele pontinho bate, e vou estimar qual cor que eu vou pintar ali. Então é o mesmo processo, seja em 2D, seja em uma dimensão. Então, sempre que vocês virem esse tipo de apresentação em mapa, vocês sabem que é uma estimativa de kernel que está sendo feita por trás. E aí, uma outra vantagem do KDE, né, além de você ter essas estimativas para qualquer valor na sua distribuição, outra vantagem é que simplifica muito comparar duas distribuições, né? Por exemplo, aqui eu tenho distribuição de notas de 2 cursos diferentes da minha universidade, né? Aí veja que fazendo os histogramas, né? Eu fiz 2 histogramas aqui. O histograma fica bem mais difícil de entender, né? Onde que uma é maior do que a outra e tal. E veja que usando os KDEs fica bem mais fácil de entender qual turma tem de tirar notas mais altas. No caso dos dados do ESUS, que eu falei, dos casos de Covid, eu fiz isso para analisar a distribuição de que tipo de teste as cidades estavam fazendo ao longo do tempo, né? E aí deu para perceber que a maioria das cidades, por exemplo, faz coisas parecidas com aqui o Rio e São Paulo, né? As curvas ficam parecidas com essa. Aí tirando Curitiba, que fica uma coisa bizarra aqui, que a gente faz um monte de teste, pelo menos é o que está nos dados lá, faz um monte de teste, mas do tipo de teste que não é um teste muito útil. Então, fazendo essa análise exploratória, deu para perceber que tem problemas nos dados, né? E aí você tem que tentar entender o que está acontecendo. Outra forma de representar distribuições, que também é útil, é fazer a distribuição cumulativa, né? Então agora a gente tem a nossa função de distribuição, né? Só que em vez de eu ter a minha probabilidade de, por exemplo, do valor, né, da minha variável ter valor 10, eu, na verdade, agora eu estou... aqui eu represento a probabilidade da minha variável ter valores maiores do que 10, né? Então eu estou acumulando a minha probabilidade. Aí eu começo desde do zero e vou acumulando minhas probabilidades até chegar na probabilidade 100, né? Que é onde eu tenho todos os meus valores. Então é totalmente equivalente
a distribuição, a probabilidade normal, né? Você gera uma com a outra sem problema nenhum, são só diferentes formas de representar. Outra coisa muito útil que também dá essa ideia da distribuição são box plots, né? A gente já viu box plots na parte de estatística e a gente vai ver mais um pouquinho depois, nas próximas aulas, na parte de visualização também. Mas os box plots são legais, que eles passam várias informações da distribuição sem tomar muito espaço, né? Então, em geral, por exemplo, o histograma ele mostra também a distribuição, né? Só que ele ocupa mais espaço, você não consegue ver muitas variáveis ao mesmo tempo, e ele não representa bem algumas coisas. E já o box plot ele representa bem onde está a sua mediana, onde está o seu segundo, terceiro quartis, mostra bem os seus outliers, né? E além disso, que é uma vantagem bem grande, dá para você ter várias variáveis sendo mostradas, né? No mesmo gráfico. Assim. Então, box plot também é uma forma legal de entender as distribuições. E aí tem diversos outros plots, né? Hoje em dia a diversidade disso está ficando muito grande, né? Aí, por exemplo, tem um plot de violino, que às vezes pode ser útil também, que aí você tem meio que a visão do que seria do histograma ou do KDE, né? Parecido, só que agora de um jeito que você consegue ver várias variáveis ao mesmo tempo. Outra coisa que eu uso bastante nas análises exploratórias são os scatter plots, que em português são gráficos de dispersão. Isso você usa sempre que você quer ver, sempre que você precisa ver o relacionamento entre duas variáveis. Então aqui, por exemplo, eu tenho a largura da sépala e aqui eu tenho o tamanho da sépala, né? A altura dela. E aí você relaciona essas duas variáveis, aí com isso a gente consegue meio que identificar clusters, ver coisas assim, e ver o relacionamento delas, se elas têm um relacionamento linear, né? Aparentemente aqui, né, esses dois tipos têm um relacionamento linear, na verdade aqui parece que tem dois relacionamentos lineares diferentes dependendo da espécie. Então com isso essas coisas a gente consegue ver nesses scatter plots. No caso do SUS, a gente fez, na verdade, o Moisés, que é um dos alunos da disciplina, fez scatterplots bem interessantes sobre a quantidade de testes aplicados e a taxa de positividade nesses testes, né? E a gente olha isso para várias cidades do Brasil, dá para ver que, em geral, você aumenta a quantidade de testes, você aumenta a positividade, o que é uma coisa que não é muito esperada, por razões que eu não vou explicar agora, né? Mas foi uma coisa que deu para ver, que foi super interessante, que só foi vista porque o Moisés fez, né, gastou tempo fazendo esses gráficos. Aí outra coisa que daria para ver é o relacionamento em geral parece ser linear em alguns casos, mas a variância vai aumentando com o tempo. Aí, por exemplo, se a gente quiser fazer uma regressão linear para tentar prever esses valores, a gente já sabe que teria que usar regressões especiais, porque a variância ali está aumentando à medida que os valores crescem, né? Então, fazendo essa visualização, a gente conseguiu ver essas coisas todas, né? Isso é super importante. Outra coisa que se faz com frequência é clusterização. Diversos tipos de clusterização são usados nessa fase de análise exploratória. A gente vai ver diversas formas de clusterização ao longo do curso, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui é só uma clusterização de um grafo, né? Que eu tenho um grafo de uma rede social, nesse caso, e eu fiz clusterizações baseado nas conexões, né? Então isso é bem útil, mas dá para fazer clusterização baseado em quaisquer variáveis, né? Depende, você pode usar critérios diferentes para dizer que uma observação é próxima do que a mais próxima que outra e usar esses critérios como base para a sua clusterização. Então é super importante, a gente começa a enxergar como que estão, digamos, nossos clientes estão distribuídos, ou como os casos de Covid estão distribuídos ao longo do tempo, ou geograficamente. Então dá para fazer várias coisas, entender várias coisas usando clusterização.
E esses são só alguns exemplos, né, de análise exploratória. Na verdade, não existe limite na análise exploratória. Você vai usar o que precisar, né? Essas técnicas visuais que eu falei, se precisar você vai fazer cálculo estatístico também, calcular média, variância das coisas, fazer correlação. Frequentemente a gente precisa fazer essas coisas também na análise exploratória. Tem diversos outros métodos, né? Se você está fazendo, por exemplo, machine learning e coisas assim, trabalhando com muitas variáveis, você vai fazer, por exemplo, PCA, fazer redução de dimensionalidade, diversas coisas. Você está estudando o efeito de medicamentos para um tratamento de uma determinada doença, aí você quer analisar odds ratio, como que aumenta a probabilidade da pessoa melhorar ou não. Então depende tudo do que você está fazendo, né? As ferramentas são várias e vai depender da aplicação em si. Então é bom estar familiarizado com diversas ferramentas diferentes. Nesse caso mesmo, dessas análises dos dados de Covid, a gente precisou também criar outras visualizações, né, que não são dessas que eu falei. Por exemplo, a gente está analisando esses dados porque a gente imagina, né, pressupõe que a faixa etária dos casos de Covid tem se diferenciado ao longo do tempo, né? Mas, vale a pena gastar tempo e construir um modelo para ver se isso é verdade? Puxa, de repente só uma visualização já indicaria coisas para a gente e se a gente não vê que tem essa relação, a gente desiste, né? Então a gente fez algumas visualizações e dá para ver que realmente na maioria das cidades algumas faixas etárias estão diminuindo a sua prevalência nos casos de Covid, né? Em geral, as pessoas, né, na faixa etária das pessoas que têm que ir trabalhar. Então essas pessoas já foram se contaminando ao longo do tempo e agora estão diminuindo. Então deu para perceber isso na análise exploratória, né? Então isso é uma parte bem importante. Outra coisa que a gente precisou fazer nessa base de dados é ver, será que essa base de dados que o Ministério da Saúde, né, que é agregado lá, né, nessa base do ESUS, será que ela é tão confiável? O quanto que ela é parecida com outras bases, por exemplo, a base do Brasil.io, que é feita através de obtenção dos dados das secretarias estaduais. Quão parecido que essas bases são. Então a gente fez alguns gráficos para tentar entender se são parecidos ou não. Para algumas cidades é bem parecido, como aqui em Salvador. Outras cidades, como Curitiba, é uma bagunça gigante. Aí depois gasta mais tempo, faz mais análises para entender o que está acontecendo. Bom, aí era isso em termos de conteúdo, né? Obviamente, a análise exploratória poderia ficar falando muito tempo sobre isso, né? Dar vários exemplos e várias visualizações diferentes, mas como a gente já tem uma aula, né, mais para frente de visualizações, outras coisas a gente vai ver lá, né? O importante é vocês saberem a ideia, o que é importante entender nessa fase de análise exploratória. Aí aconselho que vocês façam os exercícios dos slides de análise exploratória que a gente tem na disciplina, né? Aí tem exemplos de como que faz, como que gera esses gráficos que eu falei para vocês usando Python. Tem várias coisas lá, eu recomendo que vocês usem porque vocês vão precisar fazer isso em breve para o trabalho. Bom, era isso. Valeu, pessoal.